Agora nós vamos dar continuidade à interpretação textual. Nós vamos trabalhar com o assunto linguagem, norma culta ou padrão. Como eu já ensinei para vocês, vamos primeiro na pergunta da questão. 1.6. Podemos observar na fala de Chico Bento. Então, vamos analisar a fala do Chico Bento, mas isso não quer dizer que nós não vamos observar a fala da professora aqui na tirinha. Bom, o que é realmente linguagem culta ou padrão? A linguagem culta ou padrão é aquela ensinada nas escolas. É usada pelas pessoas instruídas da classe social dominante e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Ó, que Chico Bento falou professora. Nós sabemos que não é professora, é professora. Mas será que realmente está falando errado? Vamos analisar aqui, ó, esse parágrafo. Olha, a linguagem coloquial, informal ou popular é utilizada no dia a dia e não exige a atenção total da gramática, de modo que haja mais espontaneidade na comunicação oral. Então, como nós já vimos nas outras questões, que o Chico Bento, ele mora na zona rural, no sítio, onde se tem um outro tipo de linguagem. Na nossa aula passada, nós vimos que a variação linguística influencia na forma de como as pessoas falam, né? No sotaque, no modo de falar, a gíria. Então, depende muito do grupo a qual a pessoa está inserida. E isso não quer dizer que ele está falando errado, mas que é a forma que ele fala, porque ele está inserido ali naquela comunidade. E dá plenamente para compreender o que um está falando para o outro. Aqui a gente observou que houve uma comunicação entre a professora e o próprio Chico Bento. Então, vamos às questões. Voltando novamente. Podemos observar na fala de Chico Bento. Letra A, modo de falar caipira. B, uso demasiado de gírias. Letra C, a linguagem formal. D, que ele usa uma maneira errada de falar. Aqui nós estamos analisando a fala do Chico Bento. Agora, nessa outra questão aqui, 1.7. A linguagem da tirinha revela. Linguagem da tirinha, tá? Pelo tipo de linguagem usada pelo Chico Bento, eles não conseguem se comunicar. Letra B. O uso oculto da linguagem, visto que os personagens são estudante e professora. Olha aqui, ó. O uso oculto da linguagem, quer dizer que os dois estão falando a forma culta. Será realmente? Letra C. Expressões como porque, num, arguma, devem desaparecer da linguagem em qualquer situação. E letra D, a fala de Chico Bento faz um uso informal da linguagem, motivado por diversos fatores regional, escolaridade, idade financeira e etc.